Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o secretário de Estado, Faisal Caran, e em nome de cumprimento ao secretário de Estado, quero cumprimentar a extensão, todas as autoridades presentes. Quero também cumprimentar aos colegas e às colegas professores que aqui estão presentes. Sou professor, às vezes perguntam, presidente, quer ser chamado de presidente ou professor? Eu quero ser sempre chamado de professor de plateia, porque é assim que fui sempre bem acolhido por um camarada. E sempre professor é a minha atribuição. Agradeço esta terra muito querida, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que aqui tem muitas ligações, muitas alegrias do Rio Grande do Sul. Aqui trabalhei fortemente com o Banrisul, na qualificação profissional, a PUC-RS, no programa de pós-graduação em finanças. Eu sou financista, sempre estudei finanças e sempre estarei voltado para estudar as finanças. E agora, por convite do presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Ricardo Vélez, eles solicitaram: Decotelli, nos ajude a pensar as finanças para a educação brasileira. Nos ajude a estruturar esta responsabilidade máxima que é a formação do ser humano, a identidade da cidadania no Brasil, utilizando recursos financeiros. Qual é o significado das finanças para a educação? Como responder a esta pergunta? E colocaram três grandes perguntas maiores. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele nos deu como missão colocar para a sociedade brasileira três perguntas a serem respondidas urgentemente através do FNDE. Primeira pergunta: o que é o FNDE? Segunda pergunta: para que serve o FNDE? E a terceira pergunta: como funciona o FNDE? Então, esse compromisso transformou-se em uma prioridade em transformar, em mudar o FNDE não como um agente repassador de recursos financeiros. FNDE não é mais um agente repassador de recursos financeiros. O FNDE transformou-se em um agente gestor estratégico das finanças públicas para a educação. E ao mudar esta abordagem de agente repassador para gestor estratégico das finanças públicas da educação, nós estamos tomando três medidas estratégicas. A primeira delas é a estratégia de aumentar o diálogo. Queremos conversar mais. Queremos conversar, queremos dialogar com professores, queremos dialogar com os agentes, gestores que pensam em educação no Brasil e como utilizar mais recursos. Hoje, nesse item de conversar mais, nós ficamos surpresos da grande quantidade de dinheiro empossado na conta das prefeituras não utilizados. E é um dinheiro que está lá jogado fora, está sendo rasgado, porque é um dinheiro que está disponível na conta das prefeituras. E não utilizado para a educação, não voltará para o FNDE, voltará para o Tesouro. Então, ficará aquele dinheiro sem utilidade para a sua finalidade expressiva. E qual foi a nossa prioridade? Primeiro, ensinar, tentar dialogar, tentar saber por que existe tanto dinheiro parado no nosso querido Brasil, na conta das prefeituras, destinado para a educação e não sabe utilizar, não quer utilizar ou ajuda. Se disserem como querem que o FNDE ajude, faremos essa ajuda. O primeiro ponto, então, é fazer com que haja a compreensão didática pedagógica de como melhor utilizar os recursos financeiros da educação nos diversos programas da FNDE. Segundo aspecto, aumentar o diálogo nos mutirões. Nós agora estamos trabalhando na figura de mutirão de prefeitos e mutirão de profissionais da FNDE no Congresso Nacional. Ontem, em Brasília, no nosso auditório, recebemos 63 prefeitos, mais secretário de Educação do Estado de Goiás. E temos agora agendado até o final do ano de 2019 mais 10 encontros, mutirão dos prefeitos e secretários de Educação. Por qual razão esse mutirão? Fazemos uma imersão, será uma sala de aula, é uma sala de aula em horário integral para conversar, perguntar, indagar, fazer a ampliação da autocrítica, compartilhar soluções, ouvir sugestões. Mutirão dos prefeitos e secretários municipais de educação no FNDE. Segundo aspecto, o mutirão no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, lá no auditório Nereu Ramos, o presidente Rodrigo Maia, ele nos disponibilizou o auditório Nereu Ramos no Congresso Nacional, às segundas e sextas-feiras, nas datas que nós pudéssemos indicar,
para lá, nesta estrutura dos encontros, do mutirão dos assessores parlamentares, transformarmos o Congresso Nacional em uma grande sala de aula para conversarmos com os assessores parlamentares, para que eles saibam dizer aos deputados, aos senadores e às suas comunidades de origem a resposta que o presidente Bolsonaro determinou. Ou seja, a primeira pergunta: o que é o FNDE? Para que serve? Como funciona? Então, este esforço é o esforço do mutirão FNDE dentro do Parlamento brasileiro. O diálogo continuado com aqueles que são os formuladores das estratégias e das normas legais para regular a educação brasileira. Nós estamos em plena discussão sobre o refazimento, a restauração, a reorganização do Fundeb. Como será o Fundeb? Quais serão os limites? Como fazer? Quais as modalidades? Como comprometer? E estamos ampliando as discussões em relação ao Fundeb. O terceiro ponto, nós estamos querendo também ampliar o chamado FNDE em Ação Mais Brasil. Nós agora, no dia 23 e 24 de abril, estaremos com a equipe FNDE de técnicos, dividido em 7 grupos de interesse, com as oficinas, 7 oficinas, em Foz do Iguaçu, para conversarmos com todos os secretários municipais e prefeitos do Paraná. E assim replicaremos estas imersões no FNDE em Ação Mais Brasil até o final do ano 2019, mais 10 encontros também. Aí a equipe FNDE indo participar, indo atuar, indo dialogar na estrutura operacional dentro do Brasil inteiro. Temos uma outra atitude, que é a atitude de ouvir mais. Ouvir mais aqueles que pensam em estrutura e educação. Há uma grande pergunta que se faz: o Brasil gasta 6% do PIB para a educação. É muito ou é pouco? Outro dia nós fizemos essa indagação de que a média mundial gasta 4,5% do PIB. Resultado analisado pela OCDE. E o Brasil gasta 6% do PIB. E nossa ponderação foi: 6% pela métrica mundial não significa poucos recursos. Agora, a nossa pergunta é: vamos estudar para saber se, ao depurarmos a gestão, a operação, o fluxo financeiro dentro desses 6%, estão realmente corretos ou se nós podemos corrigir algumas distorções. Depois sim, que nós fizemos nosso dever de casa em planilhar, checar, questionar, verificar se os recursos disponíveis estão sendo efetivamente utilizados para a educação, aí podemos dizer se o ideal será aumentar de 6 para 7, 6 para 8,5, 6 para, quem sabe, de 6 para 20, ou de 6 para 30, mas não podemos opinar se os recursos para a educação, eles são hoje muito poucos ou são excessivos, sem antes ter convicção sobre o que dizer, o que mensurar. Finalmente, o FNDE está preocupado em mais envolvimento de todos os participantes em programa do FNDE. Nós, essa semana, estamos em uma fase muito crítica do item chamado FIES. E FIES, tivemos que explicar a ação de FIES, e muita gente, mas os alunos, e a mídia dizendo que o FNDE não está repassando recursos, que não tem dinheiro, que o aluno, coitadinho, chegou lá e não conseguiu. E no FIES, nós temos 5 agentes estratégicos. O primeiro agente é o aluno interessado. Ele deve ter a responsabilidade que o FIES não é bolsa de estudo. FIES não é doação de dinheiro. FIES não é irresponsabilidade com o dinheiro público. FIES é uma dívida. FIES é um contrato. É uma responsabilidade para novas gerações, porque aquele que contrata um recurso do FIES deve ter a segunda estrutura compartilhada, que é o compromisso da faculdade. Ao requerer do FIES, a faculdade fazer o seu compromisso, ter as suas etapas superadas, os registros, as formalizações e os protocolos. O terceiro ponto é que o FIES depende, sim, do MEC. É verdade. O MEC precisa disponibilizar os recursos. Nós, esse ano 2019, não tivemos nenhum corte de recursos destinado para o FIES. Há recursos disponíveis para o FIES. Há recursos em disponibilidade do FNDE para atendimento do FIES.
Mas aí chegamos a um quarto ponto, que é a responsabilidade quanto à necessidade de pagar. E a necessidade de pagar, nós estamos lidando com os agentes públicos bancários. Nós temos a grande parceria com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, que são parceiros do governo para a apresentação do FIES. Mas nós temos agora um quinto item, uma quinta figura no FIES, que está sendo muito pouco cobrada, muito pouco envolvida dentro das estratégias do FIES, que é o inadimplente. É aquele que não paga, aquele que desvia o dinheiro que a educação destinou para a sua formação. E independente de quanto esteja ganhando depois da formatura, abandona o dinheiro público. E quanto mais inadimplentes houver, maior será a dificuldade para as novas gerações dentro do FIES. Então, a nossa expectativa na FNDE é consolidar, primeiramente, gestão estratégica. Quanto mais gestão estratégica houver, acreditamos que nós teremos convicções autênticas em opinar. O dinheiro para a educação é pouco, o dinheiro para a educação é muito, onde estamos errando, onde estamos acertando, onde podemos mudar nossos procedimentos. A essa estrutura de gestão estratégica, estaremos assim, entregando o projeto de governo que os brasileiros escolheram, de exigir do presidente Jair Messias Bolsonaro e do ministro Ricardo Vélez para que entreguem à sociedade brasileira uma sociedade que respeite, que priorize, que utilize toda a sua inteligência estratégica e prática profissional para melhorar a educação. Muito obrigado pela atenção. Disponho do FNDE. Nós todos temos aqui uma equipe da FNDE para ajudar. Presidente Marcelo, parabéns pela sua reeleição, presidente Marcelo. E eu aprendi uma coisa aqui no Rio Grande do Sul, que não está morto quem peleia. Então, eu gostaria que sempre deixar aqui a minha despedida e que vocês, quando pensassem no FNDE, pensem sempre nesse aprendizado que vocês souberam construir tão bem para todo o Brasil. Pense que o FNDE guarda como lema hoje: não está morto quem peleia pela educação brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Degotelli, nosso presidente do FNDE. Queremos convidar para se juntar a nós aqui o representante da Undime em São Paulo, por favor, professor Luiz Miguel Martins Garcia. Passamos a palavra ao auditor público, Léo Arno Richter, representando a presidência do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Perdão, a gente não corrigiu aqui no protocolo. Na verdade, o conselheiro do Tribunal de Contas está aqui, o segundo vice-presidente César Viola, por favor. Bom dia, minha saudação às autoridades e, em particular, aos dirigentes municipais de educação. Eu quase poderia dizer às dirigentes municipais de educação, tamanha é a expressão do público feminino neste auditório. Aliás, eu falo com alguma frequência para conselheiros, para dirigentes de educação, e invariavelmente as minhas plateias são majoritariamente femininas. A educação é uma expressão feminina e, talvez afortunadamente, tenha no trabalho das nossas dirigentes, sem excluir os homens, evidentemente, grande parte da sua força, da dedicação, da busca por resultados e por efetividade na política pública da educação. Lembrando de um antigo chefe meu, eu não preparei o meu improviso para hoje, porque, sendo honesto, eu até não sabia que iria me manifestar. Mas para mim é muito fácil estar num ambiente como este e dizer
reafirmar o compromisso pessoal e institucional, no caso do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mas eu aqui falo em nome de todos os tribunais de contas do Brasil, porque presido o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, que é a entidade exatamente que congrega os 33 tribunais de contas brasileiros. Nós, já há algum tempo, despertamos para a necessidade de olhar para essa política pública numa outra dimensão, na perspectiva de que não basta garantir-se a aplicação dos mínimos constitucionais direcionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, tanto para a União, para os Estados, Distrito Federal e municípios. Aquele controle formal de legalidade acerca da regularidade do gasto, do processamento da despesa, é absolutamente insuficiente. Tanto é insuficiente que, passados mais de 80 anos dessas vinculações, porque elas começaram na Constituição de 1934, com breve intervalo em 1937 e 1967, aliás, é simbólico que as constituições brasileiras que não previram recursos à educação foram aquelas promulgadas em regimes, em momentos históricos de exceção. Acontece que esses mais de 80 anos de vinculações, dizia eu, não asseguraram um nível minimamente ideal de desempenho na realidade da educação brasileira. Não fosse assim, não teríamos mais de 11 milhões de analfabetos adultos no Brasil. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de ilustrar, já que estamos aqui no Rio Grande do Sul. É mais ou menos a população do nosso estado. Imaginemos que todos os gaúchos e todas as gaúchas fossem analfabetos. Essa é a realidade do analfabetismo adulto brasileiro. E alguém diz, ou às vezes dizem, mas ele está decrescendo. Sim, está decrescendo, digo eu, porque basicamente os adultos idosos estão morrendo, então vai diminuindo o analfabetismo adulto. Mas nós estamos construindo novos analfabetos, ainda hoje, apesar do Fundef, apesar do Fundeb, e serão analfabetos de pai e mãe, como eu via na minha infância, analfabetos funcionais aos milhões. Crianças que estão na faixa dos 8 anos e que não atingiram um mínimo de proficiência em português e matemática. A grande maioria dos alunos que terminam o ensino médio com desempenho insuficiente em essas duas disciplinas básicas. Cerca de 2 milhões de crianças na faixa etária de 4 a 17 anos, para a qual a Constituição diz que o ensino é obrigatório, estão fora do sistema de ensino. Então significa que há problemas nesse processo, problemas na gestão, problemas no controle. E quando eu falo do controle, assumindo a responsabilidade que cabe também aos tribunais de contas em relação a essa matéria. Por isso, dizia eu, resolvemos olhar para essa política na dimensão do desempenho, da qualidade do gasto, de ações colaborativas com os gestores públicos, na capacitação, na indução para que as metas do Plano Nacional de Educação saiam do papel, se concretizem. Eu já ouvi muitas vezes dizerem de que o plano é irreal, que as metas não são execuíveis. Mas por que é que foi aprovado? E não fomos nós que aprovamos o Plano Nacional de Educação, mas nós temos a responsabilidade de zelar pela sua concretização e estejam certos, nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Mas não basta, voltando ao tema do financiamento, inclusive bem lembrado aqui pelo presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Não basta defender mais recursos, e há necessidade de mais recursos. Não fosse assim, muitos municípios brasileiros não estariam deixando de pagar o piso do magistério, por exemplo, como ainda acontece hoje, Brasil afora, inclusive aqui nos planos. Certamente é porque há carência de recursos, sim. Agora, a comparação do produto interno bruto é algo que devemos lidar com muito cuidado, porque nós não aplicamos percentual do PIB em educação, diz o professor José Marcelino. Nós aplicamos dinheiro em educação, nós aplicamos recurso. E se o PIB é baixo, o percentual incidirá sobre um PIB baixo. E quando nós nos comparamos com os países da OCDE, é preciso ter presente que eles já atingiram um nível de desenvolvimento, de taxa de atendimento,
de inclusão e de qualidade muito superiores. E agora o desafio é manter esse patamar. Nós temos dificuldades de inclusão. Nós temos milhões de crianças de 0 a 3 anos que ainda não têm acesso à creche. Quando o PNE anterior foi aprovado, lá em 2001, a meta era atingir 50% das crianças de 0 a 3 anos ao final daquela década da educação, lá em 2011. Aí nós usamos o novo plano, em 2014, para levar esse objetivo para 2024. E se nós não nos esforçarmos, se nós não nos mobilizarmos, nós chegaremos em 2024 e essa meta não será atingida. Não faz muito eu relatei no Tribunal de Contas um processo onde eu dizia: desafortunadamente a situação desse município é muito difícil, porque os bebezinhos que estão nascendo hoje nessa comunidade serão vovôs e vovós, e a manter-se a taxa atual de oferta de vagas de incremento, os seus netinhos também não terão acesso à creche nesse município. Não queremos com isso dizer que haja irresponsabilidade dos gestores locais. Se há alguém que respeita, admira e valoriza, sou eu. Eu venho do Serviço Público Municipal. Por 10 anos, exerci a minha caminhada profissional no Serviço Público Municipal. E até secretário de Educação interino eu fui na minha experiência profissional. Não sou um profissional da educação, mas me esforço para entender e, a partir dessa compreensão, ajudar a participar desse processo. Temos lutado no âmbito dos tribunais de contas, falava agora com representantes da FAMURS, por exemplo, em relação ao parecer do Conselho Nacional de Educação, que trata do custo aluno-qualidade. Nos mobilizamos e continuamos mobilizados. Fomos ao Conselho Nacional de Educação com uma manifestação política bem afirmativa. Falamos com a imprensa, com os grandes veículos do país. No dia 28 teremos em Brasília agora uma reunião da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, onde a pauta do custo aluno-qualidade, do parecer 8/2010 do Conselho Nacional, vai estar colocada para que nós façamos uma grande ação política dos Tribunais de Contas, junto ao Congresso Nacional, em defesa da regulamentação do custo aluno-qualidade. É preciso que haja fonte adequada de financiamento, senão nós ficamos pregando quase que de maneira estéril. É preciso que a União cumpra com o seu papel previsto lá no texto constitucional de prestar assistência técnica e financeira, e que aquele dispositivo desse contributo seja lido em caráter de solidariedade. Ou seja, é preciso que a mãe, que a União, que arrecada a grande massa dos recursos desse país, construa um processo redistributivo justo e equilibrado. Agora está a discussão do Fundo Nacional, o Fundeb, que vence no ano que vem. Essa é uma preocupação que nós também temos. Nós sabemos da importância do Fundeb para o financiamento da educação básica brasileira. Mas precisamos que ele seja aperfeiçoado, participamos de estudos e temos levado propostas. Não basta fazer essa equação de complementar os valores para os estados mais carentes da federação, que hoje são muitos, é verdade, mas poucos recebem complementação. O nosso estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, nunca recebeu um centavo de complementação do Fundeb. E quantas são as carências que existem em municípios do Rio Grande do Sul? As assimetrias locais precisam ser enfrentadas. Sem essa ajuda, sem esse contributo, esses municípios não terão condições de oferecer vagas nas creches, na pré-escola, atender o ensino fundamental, sobretudo, que são as suas grandes atribuições. Então nós queremos participar, é por isso que eu venho aqui com essa mensagem hoje, tentando dizer que a nossa missão fiscalizadora, o nosso olhar de controle vai continuar existindo cada vez com mais vigor, não tenho dúvida disso. A Constituição reservou aos atores institucionais diferentes responsabilidades. E disse, cabia ao Tribunal de Contas examinar a gestão pública na perspectiva da legalidade, da eficiência, da eficácia, da economicidade. Então, esse papel nós devemos desempenhar para prestar contas à sociedade de como os recursos estão sendo investidos. Mas dizia eu no começo e agora encaminhando a minha conclusão, tomamos consciência de que isso não é suficiente, de que nós precisamos caminhar juntos, identificando os problemas, ajudando a construir as soluções. Agora mesmo, saindo daqui, eu vou receber o presidente do FNDE lá no gabinete para nós pensarmos ações conjuntas de capacitação, por exemplo, dos controles internos municipais
para que eles possam ajudar os gestores locais a administrar os recursos recebidos do FNDE, fazer boas prestações de contas para que elas depois não fiquem, digamos assim, sendo motivo de impedimento para novas transferências, para que gestores públicos se tornem até inelegíveis, por vezes, por problemas nas prestações de contas dos recursos alocados aos municípios. Nos vejam, portanto, como aliados, como partícipes desse processo. Mas esse não é um discurso, isso não é uma retórica, é uma caminhada que nós estamos construindo efetivamente com esse objetivo. Não apenas nós, Tribunal de Contas, poderia dizer o mesmo sem prorrogação, sem procuração do Ministério Público, poderia dizer o mesmo das entidades associativas do municipalismo brasileiro. Nós vamos fazer aqui, em Porto Alegre, em julho, já antecipo um convite, um grande evento nacional. Vamos fazer aqui o segundo Simpósio Nacional de Educação, conduzido pelo Tribunal de Contas. Fizemos o primeiro em Minas no ano passado, o segundo estará sendo realizado aqui em Porto Alegre, no auditório do Ministério Público. Comunidade acadêmica, dirigentes de educação, parlamentares locais do Congresso Nacional, jornalistas que atuam na cobertura da pauta da educação, controles, Ministério Público, Tribunal de Contas, experiências de municípios. Vamos apresentar cases, chamados cases de sucesso, para mostrarmos as boas práticas. Eu disse que ia encerrar e não encerrei, mas agora eu vou encerrar. Eu estava num evento no ano passado, talvez as pessoas que estão aqui participassem lá, promovido pelo MEC, cujo título era, se não exatamente, é mais ou menos assim: o que funciona em educação? O uso das evidências. Foi lá na Escola Nacional de Administração Pública, no final do ano passado, repito, promovido pelo MEC. E lá o professor Ricardo Paz de Barros fez uma palestra, eu acho que o nosso estimado presidente Aldini estava lá. E ele citou alguns cases de sucesso de escolas públicas brasileiras de vários estados da federação, e há alguns até que ganharam grande repercussão na mídia. E ele disse assim: esses casos de sucesso que existem, eu tenho convicção de dizer que existem em todos os estados da federação e em grande profusão. Aliás, um parênteses aqui, os tribunais de contas deverão realizar este ano uma amostra em todas as unidades da federação, os 26 estados do Distrito Federal, identificando cases de sucesso na perspectiva do controle externo, para disseminar isso para todo o Brasil com o olhar dos tribunais de contas. Mas dizia lá o professor Paz de Barros, esses resultados exitosos mostram que nós, no Brasil, temos conhecimento, temos expertise, sabemos fazer educação. Talvez o que nos falte, em parte, é saber copiar. Não é? Não reinventar aquilo que já foi bem concebido, não é? Porque é que municípios, às vezes, muito próximos uns dos outros, e aqui no Rio Grande do Sul existe isso, até com IDHs parecidos, com perfis populacionais idênticos, investindo somas muito diferentes, chegam a resultados idênticos. É preciso fazer essa reflexão na perspectiva da gestão e da governança pública. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Me coloco mais uma vez à disposição. Está aqui o secretário de Educação, com quem vamos conversar, inclusive, na semana que vem, os dirigentes municipais de educação aqui do Estado e do Brasil. E esse propósito nosso é o de concretizar o Plano Nacional de Educação, os planos locais, prestigiando os dirigentes, prestigiando os conselhos de educação. Inclusive agora, nos próximos dias, vamos divulgar um grande levantamento que fizemos acerca do perfil dos conselhos de educação do Rio Grande do Sul e que vamos propor que todos os tribunais de contas brasileiros façam, para que os conselhos sejam também esses atores importantes com o olhar público e da sociedade em relação à política da educação. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro César Viola. Passamos a palavra ao coordenador da área de educação da FAMURS, professor Itamar Batista Chagas, que neste ato representa o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, prefeito municipal de Garibaldi, senhor Antônio Setolin. Por gentileza, professor Itamar. Quero inicialmente saudar
todos os integrantes aqui, em nome do nosso secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul e do professor Marcelo, presidente da Undime, saúdo a todos. Em nome da FAMURS, quero dar os parabéns à Undime pelo brilhante sucesso do evento, que com essa quantidade de colegas, professores, dirigentes municipais, tenho certeza que pela qualidade do evento será um sucesso. Quero em poucas palavras dizer que a FAMURS sempre apoiou e sempre estará apoiando todas as iniciativas dos dirigentes municipais, porque todos integram os nossos municípios. Sendo a FAMURS a entidade que representa os municípios, nada mais justo de estarmos sempre irmanados, principalmente nesta causa que é a educação. Então, rapidamente, deixo aqui o meu abraço, em nome do presidente Antônio Setolin, de toda a diretoria da FAMURS, e nos colocamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, professor Itamar. De imediato passamos a palavra ao presidente da Undime Nacional, dirigente municipal de Alto Santo, Ceará, senhor professor Alessio Costa Lima. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Eu gostaria de saudar aqui o meu colega e amigo, o professor Marcelo, presidente da Undime aqui do Rio Grande do Sul, e nesse momento já aproveitar para agradecer a parceria do Marcelo em todos os momentos da Undime Nacional, mesmo quando ele não era presidente, lá na comissão de vice-presidente, o Marcelo sempre esteve participando das nossas reuniões, dos nossos encontros em Brasília, sempre na postura colaborativa, de apoiar, de discutir. O Marcelo, aqui em nome da Undime Nacional, eu queria manifestar os meus agradecimentos e desejar sucesso ao seu pleito, à sua reeleição aqui no seu estado, o trabalho que você vem trazendo, a seriedade que você vem conduzindo a instituição. Eu reflexo isso, a Undime do Rio Grande do Sul é um Undime muito forte, não é porque tem 497 municípios no Rio Grande do Sul, mas sempre que eu venho aqui é casa cheia, assim, é muito bom ver essa Undime cada vez mais fortalecida, assim, unida, integrada e confiante, porque quando estamos juntos somos mais fortes. É tão importante essa presença de vocês aqui para que o novo presidente do FNDE aqui estando possa perceber a força da Undime do Rio Grande do Sul e a força da Undime Nacional na luta cada vez mais por melhores condições da educação pública nos municípios, porque para a gente ir lá sozinho com o nosso prefeito, lá em Brasília, mesmo que vá acompanhado com um deputado, com um senador, é diferente quando a gente fala em nome de 497 municípios do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala de forma coletiva, orgânica e organizada, a gente tem muito mais força e chega muito mais longe. E isso é o sentido de ser, da existência da Undime desde 1986, quando ela foi criada nesse processo de redemocratização desse país, nessa luta por fazer valer a força do mais fraco, nessa relação união de Estado e município. Eu sempre tenho dito, a gente herdou essa herança cultural, que tem um ditado diz quem tem mais manda e quem tem menos obedece, E aí, assim, a União manda nos estados, os estados mandam nos municípios, os municípios não tem quem mandar, aí obedece, Então, assim, é mais ou menos assim a nossa história, Resumindo, 500 anos de história do Brasil, assim, prefeito, Então, assim, e aí esse modelo é copiado para a escola também, O prefeito cobra do secretário, o secretário cobra dos diretores das escolas, o melhor que deve, os diretores da escola ficam tudo doido, cobrando dos professores, aí os professores botam a culpa na família, Então, assim, é sempre uma escadinha, mas acho que a gente aprende a copiar, sabe? Acho que a gente até copia bem, sabe? Mas, assim, desculpa a brincadeira, só para descontrair um pouco, Mas, assim, gostaria de saudar também ao meu amigo, também colega, o professor Luiz Miguel, que aqui é o presidente da Undime São Paulo, que foi recém-eleito lá na Undime São Paulo também,
Eu costumo dizer que aqui é um time grande, mas o time de São Paulo é um time mais rico, né? Porque é um time que é muito forte, né? Financeiramente, é um time que tem a melhor condição. Eles têm 2 sedes, só para você ver, um no centro de São Paulo, vizinho ao Teatro Nacional. Então, assim, não é pouca coisa não. Então, assim, eu digo muito que ele é nosso primo rico, é um time de São Paulo, sabe? Quando vocês precisarem de coisas, vocês ligam para um time de São Paulo, tá bom? Saudar o Luiz, um abraço, Luiz. Que bom tê-lo aqui conosco, fortalecendo essa ideia de colegiado, né? Nós somos um colegiado de 26 presidências estaduais que a gente tem tentado caminhar sempre junto e para que a gente se fortaleça mesmo nessa caminhada, né? Eu gostaria de saudar aqui e ressaltar a importância da FAMUS, né? Fundamental, assim, a gente ter aqui essa mesa é estratégico, porque nós somos carro-comissionados dos nossos prefeitos, nós temos clareza disso. A Undime nunca é contra, nós temos nesse país 3 associações nacionais de prefeitos. Nós precisamos dialogar com as 3. Infelizmente, o diálogo não é tão frutífero com todas as 3. Mas tem umas que se aproximam mais, por exemplo, a Frente Nacional dos Prefeitos, eles não tomam nenhuma decisão na área da educação sem consultar antes a Undime Nacional. Isso é uma relação respeitosa, de parceria. A gente tem buscado estabelecer esse mesmo nível de relação e de confiança também com outras associações de prefeitos, porque assim, há um entendimento equivocado como se a Undime fosse sindicato de professores. A Undime não é sindicato de professores. A Undime luta pela defesa da educação. A Undime também não é sindicato de secretários municipais da educação. A Undime é uma instituição que luta pela defesa da educação pública municipal de qualidade. E na hora que um secretário conseguir fazer uma educação pública no seu município, é a maior ajuda que ele tá dando ao prefeito para a sua reeleição. Então, assim, nós sempre trabalhamos sim junto ao prefeito. Quando nós levamos aquelas pautas que são às vezes meio espinhosas para os prefeitos, mas se ele parar para ouvir, sempre educação é investimento que dará bons retornos, né? E assim, nós colocamos como aliados para estar sempre nessa luta, contribuindo com o fortalecimento da autonomia dos municípios, não só na questão da educação, mas do município como um todo. É importante que as associações de municípios em cada estado também se fortaleçam as suas associações no âmbito nacional também, para que elas se façam ouvidas pela União, né, tanto pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e também pela Presidência da República, né? E que o município, de fato, que tudo acontece no município, né? Então, assim, se a gente for olhar, a União, o Estado são entes abstratos. O ente real, de fato, é o ente do município, que é lá que reside a família, é lá onde as coisas acontecem, devem fluir, de fato, os recursos. E é no município que deve haver, eu concordo com o nosso colega do César, do Tribunal de Contas, né, dos Estados, que cada vez mais a gente tem que ter a melhor gestão desses recursos, sim, né? Não é só na educação, em todas as áreas. Recurso público, o nome já está dizendo, é público, então se é público nós temos que ter um zelo enorme e temos que gerenciar da melhor forma possível. Às vezes nós pecamos até em algumas situações por ignorância e outros por excesso até de zelo, né? Mas a gente tem que trabalhar sempre buscando a melhor eficiência no gasto público. Gostaria de saudar então, o Itamar, e em nome dele saudar todos os prefeitos dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. E dizer que é fundamental, Itamar, essa parceria que você leva. A CNN, ela tem o presidente da CNN aqui, nós gostaríamos muito de estreitar as parcerias entre a Undime e a CNN, porque desde a questão do piso salarial houve um distanciamento, porque a Undime, é claro, lutou pelo piso dos professores, porque não existe educação de qualidade com professor mal remunerado em nenhum lugar do mundo, né? Quando a gente lutou pelo piso dos professores, nós não estávamos contra os prefeitos, não. Nós estávamos lutando pela educação. Mas nós queríamos sim que viesse mais recursos para os municípios também. A gente não lutou só do piso pelo piso por uma luta corporativista de quem é educado ou não. É por entender que a educação de qualidade ela tem um custo e ela requer sim profissionais de excelência. E profissionais de excelência têm que ser bem remunerados. Essa semana lá no Conselho nós estávamos discutindo a questão da formação dos professores. Nós estamos revendo a resolução que trata da formação dos professores. E nós estamos discutindo a questão da valorização do professor. Aí algumas pessoas questionando a carga horária, muitas horas para formar o professor. Que recado nós estaremos passando para a sociedade se a gente aprovar um curso de professor com a carga horária precarizada? Eu já estou dizendo que a gente vai formar professor de qualquer jeito.
com qualquer carga horária. Então a gente tem que valorizar os professores, não é só no salário não, a gente tem que valorizar os professores em todas as dimensões, né? Infelizmente, tem uma pesquisa mundial que mostra que a profissão de professor é a profissão que tem o menor prestígio no mundo, é aqui no Brasil. Que coisa mais triste, gente. Como é que nós vamos querer que a educação seja prioridade dos nossos prefeitos, que a educação seja prioridade dos nossos governadores, do presidente da República, até mesmo do Congresso, se a sociedade brasileira ela não prestigia a profissão professor? A pesquisa retrata onde o professor é menos prestigiado no mundo inteiro, é aqui no Brasil. Então, assim, é uma pesquisa recente, publicada, e isso para nós é muito triste, é comprovar isso. Então, a gente tem que mostrar, tem que fazer cada vez mais valer que uma sociedade, para se desenvolver, ela precisa, acima de tudo, ter e valorizar o seu professor. É o ponto de partida de desenvolvimento da sociedade, né? E para isso a gente tem que ter políticas cada vez mais agressivas e robustas no que tange ao financiamento. Porque não adianta dizer que eu valorizo a educação, quando você olha para o orçamento, a educação nem aparece, ou quando aparece, aparece com os percentuais mínimos. É uma luta para fazer, o que a gente tem assistido é corte. Essa semana nós tivemos um corte de 5 bilhões e 800 milhões do Ministério da Educação. Então, assim, como se a gente já não está conseguindo dar conta do que a gente está fazendo, aí se corta 5 bilhões do Ministério da Educação. César, é claro que a gente vai ter que apelar para a eficiência, né? Porque se não tem dinheiro, aí assim, não, olha, esse discurso de dizer, gente, que tem dinheiro mais da educação, nós educadores não podemos compartilhar nem gostar essa visão desses economistas desavisados, entendeu? A gente não pode compartilhar. Porque só quem faz a educação, só quem está lá na ponta, quem passa pela sala de aula, quem vive uma escola, sabe como é que se organiza e que se forma uma escola. Então a pessoa dizer que tem dinheiro mais na educação, não é mesmo que o nosso colega, o professor Decotelli, que está assumindo a presença da FNDE, uma pessoa que eu gostei muito da postura dele como educador, é muito interessante, mas em relação a algumas reflexões que ele fez, eu gostaria até que ele tivesse ficado para fazer minha fala, né, fazer um contraponto à fala dele, organizar o FNDE, eu acho altamente positivo e tiro o chapéu para ele. Até pelo vídeo, a gente vê o vídeo, nem parece estar falando do banco do Ministério da Educação, né? O vídeo nem fala em dinheiro, mas então já é uma tentativa de tentar humanizar esse FNDE, né? E para nós tem se mostrado tão espinhoso também, tão difícil de chegar lá e tão distante, né? Mas assim, eu percebo nele que o espírito de professor, né, é muito claro nele, eu já tive várias reuniões particulares com ele, mas eu percebo nele essa vontade, de fato, de querer fazer essa transformação. Deus ilumine para que realmente, de fato, ele consiga algumas conclusões. Mas essa reflexão, eu concordo plenamente com o César Miolo, quando diz assim, fazer análise linear dos PIB, média nacional, média dos PIB no mundo inteiro, dizer que é 4%, como o César disse, 4% de um PIB grande, com a economia maior que o Brasil, é muito dinheiro, muito mais que os 6% do PIB da oitava economia mundial. Então, olhar só pela média do PIB não quer dizer nada. Por que ele não olha, por exemplo, além do tamanho do PIB, César, por que não olha o PIB per capita? Porque uma coisa é olhar o PIB do Japão, o PIB da Singapura, e quando eu divido pela população, aquele PIB dá muito mais dinheiro do que então 4% de um PIB com a população desse tamanho, é outra coisa. Então, assim, eu queria colocar de uma forma muito respeitosa para o professor Carlos Decotelli a seguinte reflexão. Gente, não cabe aqui nós discutirmos se o Brasil, se é pouco ou não 6%. Nós já passamos dessa fase. Nós já passamos dessa fase. Está numa lei federal, que aprovou o Plano Nacional da Educação, que estabelece que nós temos que investir, o Brasil tem que fazer um esforço para investir 10% do seu PIB, independente dessas análises de correlação com outros países. Tem uma lei federal que diz, que inclusive diz, que no 5º ano do Plano Nacional da Educação, a União já deveria estar investindo 7% do PIB. Nós já estamos chegando, César, no 5º ano do Plano Nacional da Educação. Então, se está bom dos ministérios públicos, dos tribunais de contas também, começaram a fazer uma pressão sobre a exigência do cumprimento da lei federal, entendeu? Porque estão lá no campo global, nesse ponto, o César tem total razão. Se o plano foi ambicioso ou não,
mas o plano, ele está lá, está posto como lei, então ele traz obrigação para nós, às vezes a gente se sente incomodado, desconfortável com os órgãos de controle, mas eles são imprescindíveis, são necessários, não só para nós, municípios, mas para os estados e, sobretudo, para a União, né? Eu gostaria também de saudar aqui, nesse momento, aproveitando já que estou falando, do César Mioli, e dizer, César, que vir aqui hoje e ouvir sua fala, já valeu minha viagem, entendeu? Eu fiquei assim, muito orgulhoso, porque eu acho que o César, a gente teve a primeira oportunidade de conversar pessoalmente naquele encontro lá em Brasília, né? E até assim, com um ponto de vista meio estranho, ele de um lado e eu do outro, né? Uma conversa na hora do cafezinho, né? Mas eu percebo que o César tem rodado tanto e tem participado tanto do evento educacional que eu acho que hoje ele está mais para professor do que para o Tribunal de Contas, entendeu? Então eu senti nele que ele foi de fato seduzido pela alma que move o professor, né? Que move quem é comprometido com a educação nesse país. A gente fica muito feliz com essa humanização dos órgãos de controle também. Porque o órgão de controle, assim como a FNDE não pode ser um órgão frio, um banco, os órgãos de controle também não podem ser um órgão desumanizado, que não perceba as condições que de fato estão sentadas aos municípios brasileiros. Foi feito o Plano Nacional de Educação e nos foi dado o prazo de 1 ano para que fizesse o nosso Plano Municipal de Educação. Nós fizemos um plano, a cópia do Plano Nacional, na ingenuidade, achando que os recursos iriam chegar como estava previsto na meta 20. Né? Então nós sonhamos, nós somos convidados a sonhar, e nós colocamos lá tudo aquilo que nós queríamos para a educação do meu município, para a educação do meu estado. E aí, qual foi nossa surpresa? Que não veio dinheiro nenhum. Né? Não veio dinheiro nenhum. Tudo que estava lá na meta 20, nada aconteceu. Se a meta 20 não aconteceu, aí nesse ponto que eu coloco para o César, que os tribunais têm que ter uma leitura mais coerente quando vão analisar o cumprimento de um plano municipal de educação, em detrimento do cenário que nem aporte de recurso adicional foi feito, pelo contrário, foi subtraído. Se você pegar a infância, a educação infantil, nós temos uma lei federal também que criou o Pró-Infância, que era um dinheiro carimbado, que ia direto para a educação infantil, né? E esse programa simplesmente desapareceu, César. Nós estamos, os municípios estão sem receber nenhum centavo do Brasil Carinhoso há 2 anos, né? Então, assim, e é uma lei federal, gente. O nosso país acha que resolve tudo através de leis, mas parece que a gente tem a cultura de fazer leis que não vão funcionar, parece, porque, ou então as leis só funcionam para uns, para outros não funcionam, porque o Brasil Carinhoso, eu perguntava, cadê o Brasil Carinhoso, né? Cadê o recurso que era para incentivar a meta 1, a principal meta do Plano Nacional, que era a questão da ampliação das matrículas da educação infantil? Gente, eu não vou dialogar muito, porque isso faz parte da minha fala da tarde, mas a única meta não cresceu, né? Mas a única meta que cresceu foi a meta 1, entendeu? Mesmo sem o dinheiro, mesmo com a diminuição do Brasil Carinhoso, mesmo com a diminuição do recurso, os municípios estão fazendo das tripas corações, como se diz, né? E estão fazendo crescer a matrícula das creches, estão fazendo crescer, seja por força do Ministério Público, cadê a promotora, do Ministério Público da Infância, que é importantíssima essa parceria, como já gostaria de aproveitar e saudar a Daniela Bozan, aqui que representa o Ministério Público, e principalmente o Ministério Público da Infância, que é fundamental esse olhar vigilante do Ministério Público, nessa questão do atendimento a essa demanda, mas ao mesmo tempo o Ministério Público também precisa ter esse olhar humanizado e entender também o lado das situações. Eu sei que tem uma lei que diz que a gente tem que chegar até 2024 com pelo menos 50% das crianças atendidas em creche. O Ministério Público tem entendimento, ele não vai pelo Plano Nacional da Educação, porque é uma lei federal, ele vai pela Carta da Constituição. E lá na Constituição, a leitura que o Ministério Público faz é que está lá, que a educação é um direito público subjetivo. Ou seja, qualquer pessoa que pleitear uma vaga de fato numa escola pública, ela tem que ter assegurado seu direito. Por isso que a gente recebe as cartinhas do Ministério Público, matricule-se aluno tal, matricule-se aluno tal. E a gente fica doidinho sem saber onde é que vai colocar, porque não é só um aluno que chega um monte de alunos, né? E agora a gente tem que ser levado para
atender aquela demanda, né? Ontem eu vi de um município lá de Santa Catarina, o município tinha uma fila de espera de 4.000 crianças cadastradas de educação infantil. Mas ainda assim ele mostrava que ele conseguiu quase que triplicar, ele não conseguiu atender toda aquela sua fila, mas ele quase que conseguiu triplicar o número de matrículas dele na educação infantil. Então, assim, em que pese não haver as condições de financiamento, então tão importante do Ministério Público cobrar dos municípios a vaga na escola, vamos também cobrar da União o cumprimento do repasse do recurso para que os municípios tenham a condição de cumprir essas creches, tenham a condição de pagar seus professores, de pagar o monitor da creche. Muita creche funciona sem a figura do auxiliar de creche, que é imprescindível ter aquela figura. Vamos cobrar da União, o CAC, como o César coloca, o CAC, gente, eu sou conselheiro do Conselho Nacional da Educação. Eu não estive na sessão extraordinária que foi convocada às pressas para votar um parecer número 3, da autoria com todo respeito à minha colega e amiga, a professora Maria Helena Castro, que teve uma excelente contribuição para a educação pública do nosso país, já foi secretária de São Paulo, já foi não sei o quê, já foi presidente do INEP, uma série de coisas, mas ela apresentou um parecer que desconstruiu totalmente o parecer número 8 do CAC, de 2010, que nunca foi homologado, que nunca nenhum ministro teve a coragem de homologar o parecer. O parecer foi votado pelo Conselho Nacional naquela época, e aí hoje, haja vista que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro entrou com ação contra a União derrubou, o Ministério Público Federal do Maranhão entrou com ação contra a União derrubou, aí o juiz do Mato Grosso entrou com ação, entrou com ação não, o juiz ele já sentencia, né? Sentenciou a União e botou uma multa diária de R$100 mil se a União não regulamentasse o CAC. Ao que foi que aconteceu? Houve toda uma articulação do Ministério da Educação com o Conselho para revogar o parecer do CAC. Então, em vez de resolver o problema, né, de regulamentar de vez, implementar, por que o CAC não foi aprovado, gente? Não foi regulamentado, aprovado foi, porque está lá numa lei federal. A lei do Plano Nacional estabelece que o CAC, inclusive, ele não é só mais dinheiro para a educação, não. O CAC ele vem disciplinar como é que os estados e os municípios devem organizar seu sistema de ensino. A média de aluno, de aluno por sala, a média de diretor por escola, o número de coordenadores pedagógicos por escola, o número de técnicos na Secretaria de Educação. Então ele traz uma série de elementos que ajuda a buscar essa eficiência no gasto público, entendeu? Então o CAC não é só a questão de lutar por mais dinheiro. Agora, claro, quando eu coloco na ponta do lápis todas as condições básicas, que eu não gosto desse termo mínimo, quando eu coloco todas as condições básicas que precisa para se oferecer uma creche digna a uma criança, aí o custo da creche vai lá para cima. E na tabela dos fatores de ponderação do Fundeb, a creche sempre lá embaixo. Quanto é que vale o aluno? Com todo respeito ao nosso colega aqui, que representa, aproveito já para saudar, né, o representante da Secretaria de Educação do Estado, Faisal, né? Mas eu pergunto, quanto é que custa o aluno do ensino médio nessa tabela? Está lá no topo, 1,25. Quanto é que custava o aluno da creche? 0,8. A gente sabe que mesmo que o ensino médio seja por disciplina, a média do número de professores termina sendo um professor por sala de aula também. Então isso não é argumento porque no ensino médio tem 11 professores, 11 disciplinas, que é mais caro não, porque a relação aluno-professor no ensino médio é turma de 35 alunos por professor, na educação infantil quanto é numa creche? Uma média de 10 alunos por professor, 10, 12 alunos por professor, e você ainda tem que contratar um auxiliar, porque quando tem você bota 12 crianças numa sala, de 2 anos de idade, de 1 ano, quando uma começa a chorar, a outra começa, é uma filhinha, né? Então, se deixar o professor lá sozinho, né, ele não faz nada, ele vai ficar louco. Um dia dessa professora mandou para mim, sabe, um vídeo da turma dela de creche. Professor, pelo amor de Deus, me manda um auxiliar para a minha sala, aí mandou o vídeo, os meninos tudo chorando. E eu, quando começo a chorar, né? Mas é essa a realidade. Eu fui professor de escola, eu trabalhei com a educação também na escola inicial, na educação básica, e sei da importância disso, né? Então, assim, é muito importante que essas condições sejam de fato asseguradas. Então, o CAC nunca foi aprovado porque o CAC queria corrigir essa distorção na tabela dos fatores de ponderação. E vocês recebem hoje, gente, o que vocês recebem para manter a creche de vocês, que depois de 5 anos, depois de muita briga que nós tivemos no ano passado com o MEC, na reunião lá em Brasília, o Luiz Miguel esteve presente lá,
né, os 5 presidentes da Undime, os 5 presidentes dos conselhos, dos estados, secretário de Estado, né, há 5 anos a gente pedia que o valor da creche subisse de 1, que a gente conseguiu passar de 0,8 para 1. Aí a gente pediu para subir de 1 para 1,25 e igualar o ensino médio, pelo menos igualar a creche ao ensino médio. O Conselho não concordou, né, porque iria tirar muito dinheiro dos estados, porque a União não bota mais nem um centavo. É outra coisa que a gente tem que rever, né, que eu vou estar discutindo isso hoje à tarde. Né? Então ia sobrar essa conta para a Secretaria de Estado, e o secretário, claro, se ele chegasse com o recado lá, dizendo que os secretários tinham aprovado que o governador ia ter que passar mais dinheiro para os municípios do seu estado, eles iam ser demitidos, entendeu? Eles não poderiam aprovar aquela tabela, mas a gente fez uma pressão que a gente queria. Aí, então, depois de 5 anos, todo mundo a gente apresentava a nossa proposta ao ministro e ao Conselho, pedindo reajuste da tabela para 1,25, pelo menos na creche, né? Que a gente pedia para a creche e para a escola. E aí, esse ano, no ano passado, desculpa, teve um embate tão forte que chegou ao ponto que ele disse: olha bem, se nada for feito, então vocês assumam o ônus da decisão pública, que a União e os estados não valorizam a educação infantil, porque a gente se retira da mesa de negociação e não vamos participar de conselho nenhum. Porque vai participar do conselho só para homologar uma decisão que nós não compartilhamos, então é melhor que a gente não participe desse conselho. Né? E aí, quando a gente botou as coisas nesses termos, foi que o conselho se abriu para a negociação e a gente chegou àquele aumento que a gente teve para esse ano de 1,05, 1,15, né? Que passou de 1 para 1,15 o aluno da creche, né? E o aluno da pré-escola passou de 1 para 1,0,5, ou seja, aumentou 5% na pré-escola e aumentou 15% na creche. Aí nós aceitamos, porque qualquer coisa é melhor que nada, né? E na mesma negociação também a gente também tem que ser, né? E também tem que entender o lado do outro, a gente tem que ter o lado da pressão que o secretário recebe do secretário O pior não é o governador não, gente. O pior que o secretário da Educação do Estado são os secretários da Fazenda, que esses sim que pegam o pé deles, entendeu? Então, assim, para eles voltarem para casa dizendo que aprovaram 1,25 de aumento, eles quando chegassem lá ia né, tomar a lição com o secretário da Fazenda do Estado deles, né? Mas é isso, então, assim, essa tabela é uma tabela injusta, ela não leva em consideração critérios técnicos, por isso que a gente queria o CAC. Porque o CAC iria substituir essa tabela e iria definir o custo aluno de cada etapa com base em critérios técnicos. E o CAC já aponta nos estudos que foi aprovado com base no parecer número 8 do Conselho, que o valor da creche deveria ser no mínimo 3 vezes maior do que vocês recebem, porque nós recebemos. Então é por isso que o CAC nunca foi aprovado. Porque certamente não só os estados teriam que colocar mais dinheiro, mas como a União também teria que colocar muito mais do que seus mínimos 10% que ela coloca todo ano e não quer abrir mão de 1 centavo a mais. Porque essa vai ser a nossa briga no novo Fundeb, né, que a gente vai estar discutindo hoje à tarde. Né? Então, só os demais membros da mesa aqui, né, dizer assim, da importância desse momento. Não é que a gente que é educador, agora a gente só esteja, parece que eu sou até economista, né? Eu estou falando aqui só de dinheiro, né? Estou falando só, mas é porque a gente é obrigado, né, a entender um pouco dessa parte, porque se a gente não entender um pouquinho dessa parte, a gente acaba sendo engolido, né? Eu gostaria também de ressaltar uma fala muito importante do Lecotelli, né? Quando ele coloca assim, que está preocupado com um monte de recursos que ficam parados nas contas dos municípios de obras inacabadas, de obras que a empresa abandonou, de obras que foi feita medição na gestão errada, indevida, e a obra está lá com inconsistência, conformidade, e a gente não sabe nem por onde resolver, nem como resolver, tem que judicializar todas essas obras para conseguir desobstruir o par do nosso município, e com isso vai esse problema. Às vezes o prefeito que saiu é aliado do prefeito que está hoje, ao prefeito que está hoje, para não judicializar e ter uma briga política do município, acaba deixando a coisa como está. Então a gente tem de tudo, sabe? Tem de tudo nesse cenário, nesses 5.568 municípios nesse nosso país. Mas uma coisa é importante, nós professores, nós sabemos que quando o aluno não aprende, parte do fracasso de quem é? É do professor, né? A gente sabe que tem vários fatores, mas graças a Deus o principal fator ainda no processo de ensino-aprendizagem, quem é? É o professor.
O professor é que faz a diferença. Então a gente sabe, se um aluno meu ele foi fracassado, se ele chegou a ser reprovado, eu tenho alguns fatores que contribuíram para o fracasso dele, como o desestímulo dele com a escola, como as condições da família, uma série de questões e tudo mais, mas em parte também o professor tem a responsabilidade com o fracasso daquele aluno. Da mesma forma, a gente olhando esse mesmo exemplo e transpondo para o FNDE, se o FNDE historicamente vem vendo que vários municípios não conseguem gastar o dinheiro, a responsabilidade não é só 100% desses municípios, não. Então, a FNDE também tem que fazer um pouco, minha culpa, minha máxima culpa, e ver o que é que o FNDE pode fazer, assim como o professor vê quando o aluno dele vai ficar fracassado. Quando o aluno dele está em véspera de ficar reprovado, a gente entra com atividades extras, a gente entra com recuperação paralela, vai em recuperação final, a gente faz todas as tentativas para tentar resgatar a aprendizagem daquele aluno. Então o FNDE também tem que assumir esse papel, essa responsabilidade de perceber que aqueles municípios não estão conseguindo gastar aqueles dinheiros que estão parados nas suas contas, como que o FNDE pode fazer para chegar a esses municípios. Não basta mandar uma cartinha, como eu recebi semana passada, dizendo, cancelando o convênio com o seu município. Não é assim que a gente se resolve, né? A gente está tentando uma obra, estou precisando de um caso concreto, uma obra que eu recebi da gestão passada, paralisada desde 2014, eu venho tentando regularizar essa situação, desde a compra de terreno que a gente não conseguiu encontrar e uma série de coisas a mais, né? E a gente vem fazendo um esforço enorme, né, para tentar conseguir aquela obra e tudo mais. Há um técnico lá, manda um e-mail, como é que fala o termo? Que tipo assim, que recusa o seu pedido de solicitação de dilatação de prazo, né? Que não considera o seu pedido de solicitação e coloca como uma obra cancelada, né? Então assim, a gente tem que ter esse lado de ajuda mútua, entendeu? Assim também eu preciso dessa ajuda mútua dos órgãos de controle. É fundamental essa visão que o SESI tem. Os órgãos de controle têm que exercer seu papel, sim, de controle, de fiscalização, de ver se os recursos públicos estão sendo aplicados, mas eles têm também o papel de orientar, eles têm o papel de advertir o município. Ele não tem que chegar lá cheguei, vou fiscalizar tudo da prateleira, vou contar quantos livros tem, vou contar quantos palitos tem nessa caixa, vou contar quanto tem não sei o quê, e no final de contas emite aquele relatório, isso aqui foi gasto devido, isso aqui não sei o quê. Não pode ser assim. Tem que ter um papel orientativo, né? E assim, um papel também de formação. É fundamental, né, assim, esse papel de formação. Né? Com isso, eu termino aqui colocando também que falar de gastos e investimentos em educação aqui no Brasil não é uma coisa tão simples. Não é a mesma coisa que falar de gasto e investimento na Coreia, não é a mesma coisa que falar de gasto e investimento na Singapura, não é a mesma coisa que gastar gasto e investimento nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a desigualdade social é enorme. Nós temos um Brasil gigantesco, um país continental que de longe a Singapura não chega nem perto do tamanho de continente, que é marcado por uma profunda desigualdade social, né? E a gente não pode simplesmente achar que as políticas terão o mesmo custo que em outros países que já são mais homogêneos em termos de economia, em termos de média salarial, de padrão de vida de sua população. Então, assim, a gente tem que ter uma leitura com o olhar de quem é brasileiro, tá bom, pessoal? Bom dia, bom fórum, até mais tarde. Obrigado. Nosso muito obrigado ao professor Alessio de imediato. Passamos a palavra ao secretário de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, senhor Faisal Caran. Neste ato também representando o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Um bom dia a todos. Ao cumprimentar o presidente da Undime, o senhor Marcelo, sempre cumprimento a todos que aqui estão, mas de forma muito especial a cada educadora que se faz presente. Sem dúvida nenhuma, tudo que foi dito até o presente momento condiz com a atual realidade que a gente tem no país, no nosso Brasil. Mas também a gente sabe que a sociedade brasileira nos tem vivido e enfrentado. A gente sempre coloca que a grande dificuldade dela
é, sem dúvida nenhuma, as desigualdades sociais que a gente tem. E a gente sempre ouviu, de forma muito clara, que a grande solução para isso é a educação. Eu lembro que cresci ouvindo isso, que a educação seria o agente da transformação, da mudança e da perspectiva de vida de uma sociedade. Mas, infelizmente, os anos passam e de concreto muito pouco. Nós não possuímos políticas estruturantes na educação e de longo prazo. É tudo muito imediato. A cada governo, isso é, a cada 4 anos, se reformula ou se criam novas indefinições. E uma das poucas que tem sobrevivido isso, e eu acho que foi fundamental para o estágio da educação no país até o presente momento, sem dúvida nenhuma, é o Fundeb, que também está sendo questionado no presente momento, porque não houve manifesto claro do governo federal para que caminho nós teremos com o Fundeb a partir do próximo ano. Isso é assustador. Nós precisamos, de maneira muito clara, aporte de novos recursos na educação. Como foi dito aqui, se não tivermos recursos novos, a educação continuará na situação que a gente tem hoje, com o maior esforço que cada um de vocês desenvolva. Mas um recurso novo é o oxigênio que a gente precisa para repensar a educação do país, mas com políticas públicas de médio e longo prazo, estruturantes sim, e que sejam normas a serem seguidas pelos futuros gestores. Não existe outro caminho. Mas mais do que isso, também temos que ter políticas de fiscalização, de cobrança e políticas de resultados. E nós pecamos muito nisso. Confesso que logo que assumi a Secretaria de Educação do Estado, estive em Brasília para tentar conhecer o tamanho da estrutura e choca as informações que foram nos passadas, tanto no INEP como no CAPES, que demonstram de forma muito clara, em termos de percentuais, na formação continuada de professores, aonde a região sul do nosso país, envolvendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, captam recursos disponíveis do governo na ordem de 11%, enquanto a região do Nordeste busca recursos na ordem de 33% para ações continuadas dos seus educadores. Isso demonstra algumas situações. Primeiro, que o Nordeste está mais bem preparado e tem a convicção que a educação é o caminho da transformação. O Rio Grande do Sul, captando, junto com os outros 2 estados, 11%, talvez falte mais iniciativa, mais trabalho e mais convicção do que se quer. Hoje nós estamos num estado, isso a gente quer compartilhar com cada um de vocês, que possui um orçamento na ordem de 9,1 bilhões e uma folha de pessoal na ordem de 8,1, sobrando menos de R$1 bilhão para investir, para fazer o custeio da máquina, para manter escolas, repasses, entre outros. Não tem como fazer educação com esses números. E não é culpa do professor, do educador, da merendeira e assim por diante. É uma culpa de estrutura do Estado de mais de 30 anos que perdeu o rumo. Infelizmente, não é só na educação, é a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente também, de uma maneira geral, a gente está num momento muito especial de podermos, de forma muito clara, discutir que Estado nós queremos, que educação nós queremos, que infraestrutura de Estado nós queremos e precisamos. Chegamos ao fundo do poço. Essa é a realidade. E se não houver uma reestruturação de médio e longo prazo, um planejamento de médio e longo prazo, daqui 3, 4 anos não estaremos aqui. Essa é a realidade do Estado. E o que tem nos pautado muito nessas decisões que estão sendo feitas na Secretaria, e é isso que a gente vai compartilhar com vocês, são posicionamentos também do Tribunal de Contas, a figura do César Miola, do auditor Léo Armo, que aqui está também,
de 2015, que apontam, ano após ano, séries de irregularidades e de desperdícios, entre outros, na área da educação. Essas correções serão feitas, mesmo que elas signifiquem desconforto, mexer numa estrutura posta há tanto tempo, mas elas serão feitas. Nós não estamos, e essa é uma decisão que foi tomada quando fomos convidados, de estarmos aqui para passar o tempo, receber o nosso salário e ir embora. Ou começamos a fazer uma reestruturação no nosso Estado, com a ajuda de cada um de vocês, então não teremos para onde ir. Quando se fala em Prova Brasil, IDEB, SAERS, aqui a nossa, a gente vê o resultado disso. E ele não é tão ruim quanto parece. Já fomos referência no Brasil em educação e hoje ocupamos a 16ª posição. Mas o que nos puxa, e a gente tem dito isso de forma muito clara para baixo, são os fluxos, as repetições, o aluno que evade e que acaba mexendo no trabalho que vocês fazem diretamente no da escola, que é a educação, a transmissão do conteúdo e o dia a dia. Porque são critérios de avaliação que têm peso bem significativo nas notas. Justo ou não justo é outra discussão. O Rio Grande do Sul ocupa hoje a 3ª colocação do país em termos de aprendizado. Mas quando se cruza o aluno repetente com o aluno evadido, aonde no ensino médio chegamos a um percentual de 26% em cada 100, despenca. Também não podemos conviver com estruturas arcaicas e que não serão resolvidas em 4 anos, porque não existe recurso para tal nem milagre. Hoje possuímos mais de 89 obras paralisadas no Estado do Sul desde 2010. 2010, 2013, 2014 e assim por diante. Volumes significativos financeiros muito grandes que estão parados por falta de definições do Estado, dos seus técnicos e assim por diante. Processos estatórios não acabados, empresas que abandonaram obras, mas as obras estão lá, o recurso público está lá. Hoje o Estado está com mais de 400 obras em andamentos. Nós não possuímos escolas que têm PPCI. A maior parte das nossas escolas não tem refeitório. Das 2.500 escolas, a maior parte não tem refeitório, não tem cozinha, não tem uma despensa para guardar alimento. Essa é a realidade que o Estado tem na educação, entre tantas outras coisas. Possuímos uma média de escolas aqui em Porto Alegre, que são 250 escolas, uma média de 7 alunos por turma. No Estado são mais de 3.200. Com até 15 alunos, são 7.230. E a partir da semana que vem, iniciaremos um processo de contagem de alunos, de educadores, de merendeiras em loco, para atualizar o nosso sistema, que está extremamente desatualizado. Então são ações como essas que vão, sem dúvida nenhuma, mesmo havendo descontentamento, trazer resultados. O fluxo de alunos será corrigido pela tecnologia, com a implantação do diário de aula, a presença efetiva em tempo real do aluno e do professor. Então são medidas que não são agradáveis, mas elas, infelizmente, serão necessárias para a gente reestruturar a educação e que possamos, quem sabe, com o tempo, dignificar essa profissão que é a mais nobre de todas. Mas não temos como viver do jeito que está. Sem dúvida nenhuma, os parceiros que a gente tem aqui são fundamentais. A Undime, os conselhos de educação, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. E todos esses são ouvidos quando se tomam decisões. Não que eles influenciem diretamente. Agora,
é importante a gente ter um envolvimento desses como um agente de apoio e de correções nas medidas que eventualmente a gente venha a tomar e que não condizam ou não venha a condizer com a legalidade. Então, faremos sim, ao longo desses 3 anos e 9 meses que temos pela frente, bastantes transformações. Mas para isso precisamos de Brasília, precisamos dos municípios, precisamos de cada um de vocês que aqui está. Nós iremos apresentar pela professora Ivana, logo que acabe, as falas oficiais, e a gente pediu ao presidente Marcelo, com a sua concordância, o planejamento do Estado do Rio Grande do Sul na área de educação para os próximos 4 anos. Depois de 90 dias, conseguimos fechar esse plano estratégico para 4 anos. Então, hoje o Estado do Rio Grande do Sul possui um plano. Essas serão as diretrizes para os 4 anos e elas irão nortear a educação do Estado. Então, a gente quer compartilhar isso com cada um de vocês. Esse estudo foi concluído ontem, no final da tarde, pela professora Ivana, esse grupo de trabalho. E ele está muito, coloco dessa forma, ele está muito condizente com a nova BNCC, com o novo aluno, que tanto se fala, com a tecnologia, com a revisão de currículos, entre tantas outras coisas que a gente tem que fazer. Convivemos com escolas técnicas que possuem cursos que não levam a nada, a não o preenchimento da carga horária, a não ser o preenchimento da carga horária, e que não abre mercado de trabalho para o jovem dentro de uma realidade que nós vivemos. Tudo isso já está incluso nesse plano estratégico. Então a gente quer compartilhar com cada um de vocês, através da professora Ivana, e desejar que a Undime tenha muitos anos pela frente de trabalho e dedicação, Marcelo, né? Como a todos que aqui estão. Mas quero acreditar, e não pode ser diferente do que o governador do Arco tem colocado, que é uma nova fase no Estado do Sul. Ela não irá resolver os problemas do Estado, como eu coloquei, em curto espaço de tempo. Mas chegou o momento da gente realmente ter orgulho do que a gente já fez no passado, mas ter orgulho do presente e do futuro que nós temos que deixar aos nossos filhos, aos nossos jovens. E isso passa por todos nós que estamos envolvidos em educação e pela sociedade como um tal. Da mesma forma que nós temos direito, nós temos obrigações. E esse país, ele peca não por excesso de leis, mas ele peca pelo não cumprimento de leis e de obrigações. Um bom dia a todos. Agradecemos ao secretário de Estado da Educação, Faisal Caran, e para encerrar os pronunciamentos de nossas autoridades, passamos a palavra ao nosso anfitrião, o presidente da Undime RS, dirigente municipal de educação de Estrela, senhor professor Marcelo Augusto Malman. Bom dia. Prometo para vocês que vou ser breve para a gente poder cumprir o nosso cronograma de horário, né? A gente começou no horário e quer continuar cumprindo com o horário. Rapidamente, então, eu gostaria de saudar a todos os componentes aqui do protocolo, né? Secretário Faisal, que também representando o governador Eduardo Leite, dizer que a Undime certamente é e será uma parceira da Secretaria de Educação, tá? Te parabenizar pela composição da equipe qualificada, né? E pela coragem no enfrentamento dos desafios diários lá na SEDUC. Gostaria de saudar e agradecer a presença e principalmente as palavras carinhosas do presidente Alessio, a quem, ele sabe, a gente tem uma admiração muito grande pela luta também diária de representar o DIME e defender uma educação pública de qualidade, né? O Alessio tem feito isso junto com toda a diretoria da Undime, aqui também o Luiz. Uma alegria, Luiz, de receber aqui, uma honra, né? A gente está aqui com o atual presidente, né? O Alessio, que já esteve também no ano passado, quer dizer que ele gostou, então, né, Alessio, retornou.
E a gente está aqui também com o Luiz, que é uma pessoa que também tem auxiliado o Alessio nessa caminhada aí de defender a educação pública de qualidade. Saudar aqui o Itamar, representando a FAMURS, né? A FAMURS, nossa sempre parceira, né? Temos um espaço cedido pela instituição, onde é a nossa sede, né? E dizer, Itamar, para ti, que a gente quer estreitar ainda mais os nossos laços, né? A gente tem desafios grandes ao longo deste ano e com certeza o nosso trabalho compartilhado de parceria vai ser fundamental. Saudar aqui os conselhos, né? Conselho Estadual e a UNCME, que estão aqui representados, né? A Fábio Bitella até me mandou uma mensagem de manhã dizendo que não poderia vir, mas muito bem representada aqui também. Agradecer a presença de vocês e agradecer também pela parceria. Saudar aqui também os órgãos de controle, né? O conselheiro Miolo, que não pode estar, o Ministério Público, o doutor Daniele. E te dizer, Alessio, que aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, esse grupo que está aqui composto, representado aqui na frente, representa um grande número de mãos de trabalho. É um grupo que sim tem divergência de pensamento, mas que concorda e luta sempre por um mesmo objetivo, que é a garantir a melhor educação possível para nossas crianças e nossos adolescentes. Então, por mais que a gente possa ter alguma divergência, às vezes, de pensamento e de ideia, a gente consegue conversar, a gente consegue estabelecer diálogo para desenvolver políticas públicas que de fato vão promover o desenvolvimento das nossas crianças. Então, para a gente aqui é sempre motivo de muito orgulho poder contar com todos nessa luta em defesa da educação. Sem me alongar mais muito, eu gostaria em especial, e as autoridades aqui vão me permitir isso, agradecer a cada um e a cada uma de vocês que está aqui hoje, que vão nos acompanhar nesses 2 dias. Agradecer em especial os nossos dirigentes municipais que compõem o nosso conselho, porque sem eles, evidentemente, esse auditório não ia estar com praticamente 900 pessoas, como está aqui nesse nosso evento, nosso 30º Fórum. Agradecer os nossos parceiros, tá? E são muitos, porque como o Alessio comentou antes, educação ela não é só o financeiro, né? O Alessio enfatizou muito isso na fala dele, da necessidade de humanizar os processos e as relações, mas sem o apoio financeiro dos nossos parceiros, nada disso estaria acontecendo. Então, agradeço muito, né, cada um deles que nos ajuda também a realização não só desse fórum, mas de como todo o trabalho de formação, como todo o trabalho de acompanhamento, de auxílio, de apoio que a Undime estabelece. Gostaria de agradecer a URGS, né, pela cedência do espaço, a URGS sempre parceira nesse momento, então agradecer muito a toda a instituição e a todos os responsáveis daqui da casa que nos atendem com o maior zelo. Agradecer a todos os meios de comunicação que estão aqui presentes, tá? Para a gente também isso é muito importante, a gente mostrar para o povo gaúcho a força que a educação municipal tem. Então é muito importante a presença de vocês aqui também. E para finalizar, gostaria de agradecer a nossa diretoria da Undime, tá? Que trabalhou incansavelmente e que trabalha incansavelmente para que a gente possa ofertar o melhor que a gente tem para cada um de vocês, para cada dirigente municipal. Agradecer a comissão de organização desse evento, tá? Pelo empenho, pela dedicação e pelo carinho. E vou citar 2 nomes, eu nem sei se eles estão aqui, mas se eles estiverem, eu peço que eles levantem, que é a professora Marlé e o professor Diego, tá? Que, na verdade, atendem vocês merecidos. Que são as 2 pessoas que, na verdade, atendem vocês quando vocês procuram um Undime. Foram as 2 pessoas que
perderam o sono para efetivar isso que está acontecendo aqui hoje. Então, em nome do Diego e em nome da Marleia, eu quero agradecer a cada um e a cada uma que dedicou o seu tempo para a realização desse momento aqui. Terminar dizendo que a gente pensou num evento onde a gente vai discutir muito a gestão, evidentemente com duas pautas que são fundamentais e que envolvem todos os atores que estão aqui representados. A pauta da BNCC, do Referencial Curricular Gaúcho, né? A gente está em processo de implementação e construção dos currículos. A gente está chegando na parte talvez mais difícil, mas eu tenho certeza que também vai ser a parte do trabalho que vai ser a mais prazerosa, que é quando a gente vai de fato começar a aplicar todo esse processo que se construiu de revisão de currículo, e a gente começar a aplicar isso no nosso dia a dia, chegar no aluno e fazer com que o aluno alcance resultados, fazer com que o nosso trabalho promova um desenvolvimento ainda melhor de cada criança e de cada adolescente que a gente tem que cuidar todos os dias. Outra pauta que vai ser discutida também é a pauta do financiamento. Evidentemente, a gente não pode deixar de falar nisso, com o Fundeb, prazo do Fundeb terminando, está batendo na porta, e a gente precisa discutir e garantir não só a permanência do Fundeb, mas a gente precisa discutir sim que novos recursos sejam aplicados na educação, porque a gente tem um crescimento de matrículas enorme, em especial na educação infantil, né? Só que o bolo, a fatia, ou o bolo que a gente precisa dividir, continua sendo o mesmo, ou seja, a gente tem mais crianças e a fatia do bolo está ficando cada vez menor para cada uma das crianças, né? Então a gente precisa lutar sim a nível nacional para que novos recursos sejam garantidos para a educação. E a gente vai falar também, na parte final, na sexta-feira, da educação infantil. Sem desmerecer nenhuma etapa ou modalidade da educação básica, a educação infantil ela é extremamente importante. A educação infantil ela é ainda muito recente nas políticas públicas educacionais do país, né? Até pouco tempo atrás, um pouco mais de uma década, ela era apenas assistencialista, e hoje a gente sabe quão importante é o pedagógico, o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, porque é um período de formação do caráter, vamos dizer assim, de cada uma dessas crianças. Em resumo, esse é o nosso fórum. Mais uma vez dizer para vocês que é uma alegria e mais do que isso, uma honra poder receber cada um de vocês e cada uma de vocês aqui nesses dias. Desejar para todos nós 2 dias de intensos debates, para que a gente possa sair daqui, e essa é uma proposição que a gente também vai fazer para vocês, com uma carta, com um documento, onde a gente vai também definir, estabelecer quais serão os nossos posicionamentos perante esses assuntos que nós falamos aqui, de financiamento, de referencial curricular gaúcho, BNCC, de educação infantil. Qual é o nosso pensamento, que os dirigentes principais vão defender a partir de agora. Então, eu agradeço muito, agradeço a presença de cada um de vocês aqui da mesa e agradeço também a presença de cada um de vocês. Que a gente tenha 2 dias de muito sucesso. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo, nosso presidente da Undime-RS. E assim agradecemos a presença das autoridades neste momento solene de nosso fórum. Convidamos a todos a ocuparem seus respectivos lugares no auditório para darmos início às atividades previstas em nossa programação. Muito obrigado. De imediato eu quero convidar aqui a secretária adjunta de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, a professora Ivana Flores, estará nos fazendo uma apresentação. Peço a atenção de todos, então, para acompanharmos
esta breve apresentação da secretária adjunta de Estado da Educação, professora Ivana Flores. Um bom dia a todos os colegas gestores públicos. É um prazer estar aqui acompanhando o secretário de Estado da Educação, secretário Faisal Caram, que nos desafia todos os dias a implementar ações de qualidade no território do Rio Grande do Sul. Eu começo falando da diferença dessa gestão aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dos membros da direção hoje da SEDUC, eu cito imediatamente 4 ex-dirigentes municipais. A assessora técnica Eliane, que acompanhou o secretário na sua gestão como prefeito, o diretor Paulo, ex-dirigente municipal, o diretor Adilson, ex-dirigente municipal, e eu também, que recentemente deixei o município de Porto Alegre. Por que eu saliento isso? Porque sem a compreensão de que a educação acontece no território, fica um pouco difícil interligar todas as redes para que realmente a educação aconteça. Então, essa gestão Eduardo Faisal, ela começa numa característica muito própria, em que convida todos os dirigentes juntos à educação estadual, fazerem a educação de qualidade do estado do Rio Grande do Sul. O nosso planejamento estratégico, desafiado pelo nosso secretário numa construção coletiva de secretaria, ela tem um título muito interessante, e é o resgate da escola pública. E ele diz o seguinte: #o melhor lugar é a escola. Nós, da atual gestão, Eduardo Faisal, acreditamos, junto com os senhores, que o melhor lugar é a escola. E dentro desse melhor lugar é a escola, nós estamos nos propondo as 5 metas. Mas mais do que metas, o secretário Faisal nos desafia a resultados. Implementarmos metas sem resultado no estado do Rio Grande do Sul, neste momento, que exige dedicação, exige esforço coletivo, não teríamos um efetivo resultado. Então, quais são as 5 metas que nós nos desafiamos com todas as direções da casa, com todos os nossos colegas diretores de escolas e as nossas assessorias técnicas? A primeira meta, e o secretário já muito bem aqui explicou, ela fala do fluxo escolar. Nós precisamos olhar o fluxo sob 2 aspectos. Um aspecto técnico, quando o aluno matriculado na rede estadual, numa matrícula automática, não frequenta, permanece dentro das listagens escolares, abandona e reprova. Questiono a vocês, meus colegas, como é possível alguém que não frequentou reprovar e abandonar? Então, nós precisamos de um banco de dados sólido e que reflita realmente a realidade do Rio Grande do Sul. E o segundo grande eixo na meta fluxo é realmente a aprendizagem. Os alunos aprenderem na idade certa, nas nossas escolas, junto com as escolas municipais no território do nosso estado. Pode passar a primeira meta do fluxo. Mas mais do que isso, o secretário espera resultado. Este material será público para todos os senhores. Gostaríamos de nos unir
aos planejamentos dos municípios para que a gente possa efetivar ações conjuntas lá no território com todos nós. A segunda meta, e todos aqui, colegas, professores, têm uma noção muito clara e é imprescindível, que é a formação continuada de professores. O desafio hoje da formação inicial com as crianças desse milênio, com as tecnologias desse milênio, com as formas de relacionamento desse milênio, não estão dando conta. É também um desafio das mantenedoras municipais, estaduais e também privadas, fazer uma formação profissional que dê ao professor a segurança, que dê ao professor qualidade, que dê subsídios para que ele possa fazer o seu fazer pedagógico. A meta 3, nós não poderíamos deixar de colocar, é o novo ensino médio. O ensino médio, ele é competência exclusiva do Estado. Nós temos já a convicção que as nossas crianças são muito bem atendidas pelo município, em conjunto conosco. Nós somos, no Brasil, a terceira rede mais estadualizada. Primeiro lugar é o Distrito Federal, segundo lugar é o Acre, e a terceira maior rede do Brasil é o Estado do Rio Grande do Sul. Precisamos sentar com as nossas coordenadorias, com os nossos municípios e organizar esta oferta de educação, que em alguns lugares já é harmônica de quase 50%, mas em algumas regiões só existem escolas estaduais ou apenas uma escola municipal. Precisamos pensar sobre isso. Nós temos também como meta, e não poderíamos deixar de fazer uma aferição sobre a alfabetização. Nós recebemos o resultado do SAERS, o resultado do IDEB da Prova Brasil, e temos o desafio de alfabetizar as nossas crianças no primeiro ano e plenamente até o segundo e terceiro ano. Nós estamos delimitando, nós estamos organizando, nós estamos criando um plano para que todas as CREs, juntos com as escolas e os secretários municipais, possamos fazer isso no território. É inconcebível e nos entristece como professores receber o resultado do SAERS, que 60% dos nossos alunos não conseguem ler e escrever no terceiro ano. Não podemos mais deixar isso de lado, não podemos mais passar adiante e desapercebido um resultado como esse. Então, temos com os dirigentes municipais uma parceria para fazer as nossas crianças alfabetizadas até o terceiro ano plenamente. E a última meta, e o secretário já colocou com muita propriedade, é incluir tecnologia. No atual momento que vivemos, a tecnologia, ela é aliada, ela não faz por si só, sozinha, todas as coisas, mas ela é nossa aliada. Ela é nossa aliada quando uma chamada digital chega para o secretário, para o diretor da escola e para o coordenador da CRE, quantos alunos estão frequentes, quantos professores estão em sala de aula. E o pai na sua casa recebe uma mensagem no celular dizendo: o seu filho não frequentou a escola. Não podemos mais conceber um milênio como esse sem rápidas informações para que a gente possa ter ações. E aqui o secretário Faisal Caram, ele também provoca os senhores que façamos uma interligação em rede dessas informações, que esses projetos, que esses programas estruturantes da Secretaria de Educação do Estado se interliguem aos senhores. Imagina que bom seria o prefeito municipal, os secretários municipais, junto à rede estadual, ter essa informação em tempo real. Então fica aqui uma provocação aos senhores se unirem nessas ações da Secretaria de Estado. Também, junto à questão digital,
Nós temos um desafio do novo ensino médio, a nova BNCC, de uma forma rápida e conectada e intersetorial a outras secretarias, que são Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria do Desenvolvimento Econômico, organizar ações que façam com que esse aluno do ensino médio, esse jovem, seja protagonista da sua vida. Que aqueles velhos laboratórios de informática sejam substituídos por espaço maker, onde o aluno é protagonista da sua curiosidade e do seu conhecimento. Que este jovem do ensino médio, o secretário tem pontualmente colocado isso para toda a sua assessoria técnica e para nós diretores, que este novo aluno precisa ser empreendedor, mas não um empreendedor apenas em teorias, mas um empreendedor em que ele tenha nas suas trajetórias, nos seus itinerantes, uma entrada real no mundo do trabalho. E quando eu falo real, é ele tendo experiências com empresas, é a empresa privada nos dando itinerários, é os 5S presentes, é a associação comercial junto conosco. Só desta forma, unidos os territórios, em todas as áreas, nós vamos desenvolver o Estado do Rio Grande do Sul. É só assim que nós vamos mudar a matriz econômica do nosso Estado. E mudando tudo isso, nós, os professores, lá da sala de aula, num conjunto de financiamento, ação, emoção. Não podemos falar em educação sem amar essa profissão. Vamos ter aquela educação que nós sempre sonhamos para os nossos territórios, que é uma educação de qualidade. Então, enxergo aqui a minha região central, Santiago, Jaguari. Eu não esqueço das minhas origens, elas me dão, são para mim o gás diário, para que a gente nunca se esqueça de que a educação lá na ponta, na sala de aula, precisa mudar a vida real das pessoas. Obrigada, um bom seminário e muito obrigada pela gentileza de podermos aqui, Capão do Cipó, também enxergo aqui, compartilhar com os senhores este momento.